Olá turma, só mais uma aulinha de matemática e aqui eu vou ensinar para vocês um método de como calcular a raiz decompondo o número. Aí vocês pensam, como é que vai ser isso, professor? Para a gente fazer esse método, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é números primos. Você já ouviu falar de números primos? Então vamos primeiro explicar o que é números primos, aí eu vou explicar como é que calcula a raiz. Os números primos são todos os números que podem ser divididos por ele mesmo e 1. Os números primos são todos os números que podem ser divididos por 1 e ele mesmo. Os números primos, você pode encontrar vários exemplos. Então, os números primos seriam o número 23, ele pode ser dividido apenas por 1 e por 23, é um número primo. Não existe nenhum outro número que divide 23. 2 não divide, 3 não divide, 4 não divide, 5 não divide, 6 não divide, 7 não divide, 8 não divide. Por exemplo, o 4. O 4 também não é primo, porque o 4 pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. O primo só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Os números primos que a gente conhece seria na ordem esses números aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 41 e assim sucessivamente, ou seja, existem infinitos números primos, ok? Tá, mas uma vez que a gente sabe que tem quem são os números primos, a gente pode partir para a segunda parte que a gente precisa saber para calcular a raiz, que é o teorema fundamental da aritmética. Teorema fundamental da aritmética? O que seria isso? O teorema fundamental da aritmética, nada mais, nada menos, diz o seguinte: todo número que for maior que 2 pode ser escrito na forma de fatores primos. Tá, caso vocês não se lembrem, fatores remete à multiplicação. Fator é um elemento da multiplicação. Então, o que significa isso? Significa basicamente que todo número pode ser reescrito como se fosse uma multiplicação entre números primos. E claro, se o número for apenas um número, a questão for um número primo, esse seria ele mesmo. Tá meio confuso, mas vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. Exemplo. O primeiro exemplo que a gente vai ter aqui é o 2. 2 é primo. Então, simplesmente eu reescrever um 2, já estou reescrevendo em forma de fatores primos. Vou pegar o número aqui, o 6. O 6 é 2 vezes 3, ou seja, temos uma multiplicação entre dois primos, o 2 e o 3. Outro número primo, 12, é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. Então, temos uma multiplicação de números primos, ou seja, todo número que for maior que 2 pode ser reescrito como uma multiplicação de primos. Tá, ok professor, mas o que isso me ajuda a calcular a raiz? Para resolver a raiz, a gente tem um método da decomposição por fatores primos. Decomposição de fatores primos? Sim, decomposição de fatores primos. Para a gente fazer a decomposição de fatores primos, a gente precisa de 3 passos. O primeiro passo é o fato de você decorar os números primos. Mas professor, os números primos são infinitos. Sim, os números primos são infinitos. Mas para a gente aqui, a gente vai decorar aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Eu acho que não teria necessidade de ser acima do 7, mas vamos até o 17 para não ter problema. Por que a gente vai decorar só isso? Porque a gente não vai pegar números muito grandes. Então, como a gente vai pegar números menorzinhos para a gente calcular, então esses números já é o suficiente para a gente fazer uma análise de números primos. Segundo passo que a gente vai fazer aqui, para verificamos se o número é divisível pelo número primo. Ou seja, você vai sempre fazer a verificação se aquele número é divisível por algum número primo. Tá confuso, mas logo eu vou explicar, vocês vão entender. E o terceiro passo é montar grupos conforme o índice. Sim, novamente eu vou explicar. Lembra que a raiz tem sempre um índice? Então a gente vai montar um grupo correspondente ao índice da raiz. E tem o último passo também, que é multiplicar. Eu estava esquecendo de falar isso. O quarto passo é multiplicar. Vamos colocar na prática os passos. Para isso a gente vai pegar uma raiz muito famosa, que é o 144. Como é que a gente vai fazer a raiz quadrada de 144? Primeiro a gente vai fazer a decomposição de fatores primos. Pegamos o 144 e colocamos um traço ao lado dele. Com um traço ao lado dele a gente vai começar. Qual é o primeiro primo que a gente tem na ordem? É o 2.
Como o número 2 é o primeiro número primo, então a gente vai analisar a seguinte coisa. 144 é divisível por 2? 144 é par, logo ele é divisível por 2. Então a gente pode dividir. 144 dividido por 2 é igual a 72. 72 dá para dividir por 2? Dá, que é par também, então a gente divide por 2. 72 dividido por 2, que é igual a 36. Aí nós temos aqui 36, dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Então nós temos 36 dividido por 2, que vai dar 18. 18, dá para dividir por 2 ainda? Dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, que vai dar 9. Então aqui vem o primeiro empecilho. Deu 9. 9 não dá mais para dividir por 2. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? O próximo número primo é o 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Que vai dar 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 é o primo, então só divide por 1 e por ele mesmo. 3 dividido por 3, que dá 1. Quando a operação chega no 1, acabou. Você não vai continuar dividindo. Chegou no 1, acaba. Para. Como é explicado desde o começo, os números primos são todos... a regra serve para todos os números que forem maior que 2. Chegou no 1, 1 é um número menor que 2, então para a conta. Então vamos fazer o seguinte. Verificar o índice, que é o segundo passo, né? A gente já fez o primeiro passo, que foi decorar os números primos. E a gente só usou aqui o 2 e o 3, né? Segundo passo, verificar a divisibilidade, que foi o que a gente acabou de fazer. E agora o terceiro passo, montar grupos conforme o índice. Aqui nós temos que é a raiz quadrada. Raiz quadrada ela pode aparecer ou não o índice escrito. Se não está com índice escrito, é porque é raiz quadrada. Logo, é uma raiz com índice 2. Então, se é uma raiz com índice 2, a gente vai montar duplas. Montou uma dupla aqui de 2. Uma outra dupla de 2. E uma terceira dupla de 3. Lembrando que a dupla tem que ser com o mesmo número. Professor, e se não der para montar as duplas? Então, esse número não teria uma raiz quadrada exata. Sempre que tiver uma raiz quadrada exata, ele vai ter que montar certinho os grupos. Por exemplo, se for raiz quadrada, vai ter que montar certinho duplas. Se for raiz cúbica, vai ter que montar certinho trios. Se for raiz 4, vai ter que montar certinho quartetos. Então sempre vai montar o grupo correspondente à raiz. Se não conseguir montar, é porque automaticamente aquele número não é uma raiz exata. Tá, montei os grupos aqui. Um par de 2, um par de 2 e um par de 3. O que a gente faz agora? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Apenas fazendo essa continha a gente consegue analisar a raiz quadrada de qualquer número. Vamos pegar outro exemplo. Raiz cúbica de 64. Como é que a gente calcula a raiz cúbica de 64? Primeira coisa que a gente vai fazer é o 64, traçar um palitinho. Então temos aqui 64 dividido por 2, que vai dar 32. O 32 ainda dá para dividir por 2? Dá. 32 dividido por 2, que vai dar 16. 16 ainda dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 8. 8 ainda dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 4. 4 ainda dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 2. 2 ainda dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 1. Então aqui nós temos que analisar. Novamente aqui já fizemos o primeiro passo, o segundo passo, agora vamos para o terceiro passo. Monte grupos conforme o índice. O índice aqui é 3. Então a gente vai montar trios. Temos aqui um trio de 2. E temos um segundo trio de 2. E agora vamos para o quarto passo, que é multiplicar. 2 vezes 2, que vai dar 4. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Tranquilos? Então ficamos por aqui. Tchau!